Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Isaías capítulo 6. Pega sua caneta, seu papel, seu marca-texto, que a gente vai trabalhar ricas linhas, pouquíssimos versículos, mas ricas linhas da palavra de Deus, e você não pode perder. Quem não se inscreveu, se inscreve, compartilha e vamos lá para mais um trecho da Sagrada Escritura. Amados irmãos, não foram poucas as vezes em que foi ministrado Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Nós vamos para mais uma reflexão. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ano que morreu o rei Uzias fala exatamente da perspectiva do eu. O rei Uzias era um homem que estava continuamente na presença de Deus e, de certa forma, era dependente de Deus, até que se achou no dia que não precisava mais depender do Senhor. Se achava autossuficiente. O eu é sempre autossuficiente. Eu posso, eu faço. Se fosse eu ministrando, se fosse eu pregando, se essa igreja estivesse na minha mão, se eu estivesse na liderança desse departamento, se fosse eu. É muito interessante que quando o Senhor chega para Moisés buscando para liderar o seu povo, a resposta de Moisés, aquele que foi criado como filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito, responde literalmente: quem sou eu? O homem mais capaz da terra para exercer a tarefa diplomática de Deus na libertação dos hebreus na terra do Egito, só tinha uma resposta para o chamado do Senhor: quem sou eu? O rei Uzias fala exatamente da queda do eu. Quando o eu despedaça, nós nos encontramos diante do Senhor. Enquanto nós estivermos autossuficientes, não tem como nós estarmos na presença do Senhor. Não tem como a gente contemplar a glória, a dimensão do Senhor. E ele estava sentado sobre o seu sublime trono. Isaías já começa descrevendo a visão numa perspectiva de Deus entronizado, o Todo-Poderoso, em glória, majestade e poder. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Alguns teólogos vão explicar que 2 cobriam o rosto, porque a glória de Deus só pode ser vista a partir da sua própria permissão. Por isso que não se pode chegar diante de Deus com o rosto descoberto. É necessário que Ele descubra os nossos rostos para que nós o contemplamos. É Deus que quer que nós o vejamos. Nunca é o homem que quer ver Deus. Quando o homem passa a desejar Deus, é Deus primeiro que está querendo que ele o veja, através da sua glória, seu poder, suas maravilhas, etc. Outros teólogos vão dizer que com 2 cobriam os pés, porque ninguém pode caminhar, nada é direcionado sem a permissão de Deus. E com 2 voavam. Fala das questões naturais, nós poderíamos dizer, já predispostas pelas questões normais. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nós poderíamos colocar uma visão cristã. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Este é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da igreja. Claro, numa visão cristã que nós estamos dizendo isso, partindo do pressuposto que eu só posso ler o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz do contexto que eu me insiro, que é a igreja. Senhor dos Exércitos é uma impressão muito curiosa na Sagrada Escritura, porque vai falar da perspectiva dos exércitos de Deus. Tem uns teólogos que vão dizer que o Senhor é Deus de 4 exércitos. O primeiro exército de Deus são os anjos. O segundo exército de Deus é a natureza. O terceiro exército de Deus é Israel. O 4º exército de Deus é a igreja. Os 4 exércitos do Deus dos exércitos. Isso são perspectivas de teólogos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Quando o autor está colocando de terra aqui, está falando literalmente de tudo aquilo que ele criou. Tudo aquilo que ele criou está repleto da sua digital, está repleto da sua identidade, está repleto de tudo aquilo que ele é. Não há nada que nós façamos que naquilo que a gente faz não é deixada a nossa marca. Quem nos conhece já consegue até entender, isso aqui foi feito por fulano, eu conheço, isso aqui tem a cara dele. Logo, tudo que Deus fez tem o rosto dele impresso. É muito linda essa perspectiva. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. É claro que Isaías está na perspectiva do templo, e o sacerdote está colocando, o incenso sobre o altar. E ele vê nessa perspectiva do incenso a glória, a fumaça que enche toda a casa. Então disse eu, ai de mim que estou perecendo. É muito lindo isso. Quando a gente se encontra diante de Deus, a gente não lembra de fulano, não lembra de Beltrano. Quando tem um filósofo que vai dizer que pessoas inteligentes falam de ideias, não de pessoas. E aqui o profeta faz essa perspectiva de inteligência. A sabedoria de Deus revelada a ele mostra a ele quem ele é e não o que o outro é. Quando a gente se coloca na presença de Deus, ou quando a gente se predispõe a ver aquilo que Deus quer nos mostrar, a primeira coisa que a gente vai esquecer é todo mundo, todos aqueles que nós vamos acusar, e olhar para nós mesmos diante dele. Quem sou eu? O mesmo profeta que os capítulos atrás está dizendo, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Agora que ele está diante de Deus, ele só consegue falar, ai de mim. Agora eu estou numa complicação. E vai dizer ainda mais, porque eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou um homem de boca imunda. O meu ser é imundo. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. É isso que ele está dizendo, eu estou cheio de imundície. E tem uma coisa pior ainda. Habitar fala de prazer, fala de gostar. Eu gosto de estar no meio de gente imunda. Lembra que o Senhor é Deus que habita nos louvores, ou seja, Ele gosta, Ele tem comunhão com os louvores. Aqui o profeta habita no meio de uma gente imunda, ou seja, eu gosto de estar perto de gente imunda. Eu sou imundo e gosto, eu tenho comunhão com a imundície. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, ele te tributa a magnificência de Deus através da sua perspectiva de visão espiritual. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. É aqui que eu quero comentar com você, querido ouvinte, querido irmão, amigo, simpatizante do nosso canal. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Santo Agostinho faz uma reparação nesse texto muito interessante. Ele vai dizer que a igreja do Senhor tem mais intimidade com Deus de que este serafim que voou e tocou os lábios de Isaías com a tenaz. Santo Agostinho vai dizer que a igreja do Senhor tem mais comunhão, mais liberdade de que esse serafim. Porque enquanto esse serafim precisa de uma tenaz para tocar a brasa que está sobre o altar, a igreja do Senhor, santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, pode tocar a brasa que está sobre o altar com as suas próprias mãos e comer. Não é preciso de um objeto terceiro para tocar as brasas. Ela mesma pode estender a mão e pôr sobre as brasas que estão lá. As brasas, a palavra, a ceia da comunhão. A igreja não precisa de um terceiro para pôr as mãos sobre isto. Logo, a igreja tem mais comunhão
do que todos esses serafins. Porque enquanto ele precisa de uma tenaz, a igreja só precisa estender a mão e tocar a brasa que está sobre o altar e comer. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer no Novo Testamento: eu vim lançar fogo na terra e quem eu mais quero já está aceso. Logo, a igreja que come das brasas que está sobre o altar, que se alimenta do braseiro de Deus que está sobre o altar de Deus, santo, se torna a igreja santa, logo está incendiada pelo poder da palavra de Deus. E aí conclui-se o que vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Poucas linhas, poucos versículos. E aqui nós temos uma experiência riquíssima da parte de Deus, de quem realmente se atreve a estar na presença do Senhor e deixar todo lado de fora e permitir que apenas a visão contemplativa de Deus encha a sua vida e o seu ser. Eu não sei qual situação que você se encontra, qual situação que você está neste momento, mas eu te convido a se colocar diante do Deus Todo-Poderoso. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. E através do mover do Espírito, converta-se a Jesus, o seu ser, a sua vida, a sua família, o seu departamento, a sua história, os seus projetos, tudo o que você é, tudo o que você faz. Coma da brasa que está sobre o altar. Atreva-se a estender a mão e tocar, porque todas as vezes que alguém atreveu a tocar, dele saiu virtude. Atreva-se. Isaías precisou que o serafim voasse, e o serafim precisa de uma tenaz. A igreja só precisa estender a mão. Estende a mão, igreja. Incendeie-se. Acenda a sua lamparina com o braseiro vindo do altar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreve. Mais uma vez eu te peço, curte. Comenta aí alguma coisa que você achou desses versículos. São tão bonitos. E no mais, o Senhor continue te abençoando. Porque sem palavra não tem como viver. Não dá. Fica na bênção.